Bom dia, oitavo ano. Hoje a nossa live vai ser sobre correção de exercícios, tá? De vários conteúdos, né? Nós vamos usar o caderno de atividades que eu pedi a vocês para estar finalizando. E as atividades que não der tempo, semana que vem, né? Como vai ser feriado, eu vou estar colocando o gabarito para vocês finalizarem a correção, tá? Então, hoje nós vamos dar prioridade ao caderno de atividades. Vamos lá comigo? Vamos lá. Não, Júlia, a gente ainda não falou de vírus. A gente vai falar de vírus, pode deixar, tá? Vou colocar aqui essa observação, que seria interessante a gente falar com mais calma de vírus, tá? Vou colocar até na nossa próxima aula. Semana que vem, como a gente vai ficar sem live, né? Eu deixo para quando retornarmos no feriado, tá? Boa observação. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. Vamos lá então, hein? Opa, sem querer, mostrei. Coloca para mim a resposta da número 9 no privado, por gentileza. Quadrinho que vocês marcaram. Questão 9, página 22. Julie, lê direitinho a número 2. O nome da espécie são os dois nomes juntos, tá? Não é só o segundo nome. O segundo nome, ele compõe o nome da espécie. Isso, muito bem. Pronto, cadê essa galera? Caio botou qual, Caio? Ana Júlia, Ana Clara, Arthur, Davi. Vamos lá, Maria. Marias, né? Tem um monte de Maria. Deixa eu ver. Não, Caio. Lê de novo. Aqui fala de nome científico, não é isso? Ó, a primeira fala assim: a nomenclatura utilizada no texto está grafada corretamente, pois o binômio deve ser destacado. Tá assim, né? Aqui no caso está em itálico, então tá certo. Tá? Depois, Ampulex é o nome do gênero dessa vespa e Dementor seria o nome da espécie. Não, o nome da espécie é Ampulex dementor. As duas palavras compõem o nome da espécie, tá? Então a 2 está errada. A vespa é do mesmo gênero do animal recém-descoberto. Portanto, é necessariamente da mesma família. Sim, se é do mesmo gênero, tem que ser da mesma família, tá? Então seria a letrinha B. Fala 10 então para mim, para eu ver se vai ser dessa vez. Questão 10, qual letra que você colocou? Não, não. É só uma só que tá certa. O grau de parentesco, a gente tem que olhar o quê? Para a gente saber o grau de parentesco.
Se eles pertencem ao mesmo gênero, não é isso? Então, quem desses aí pertence ao mesmo gênero? Qual desses aqui, ó, vão pertencer ao mesmo gênero? Como que eu sei disso? 1 e 2, não é isso? Ó, porque eles têm o mesmo gênero, ó. Butel, certo? Então, mesmo gênero. Então, esses dois indivíduos aqui, eles têm características mais incomuns do que os outros. Então, qual letra que seria? Isso aí, Maria. Letrinha B. 1 e 2 é maior, o grau de parentesco de 1 e 2 é maior do que 4 e 5. Quer ver? Se vocês pegarem e colocarem lá na internet, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Aliás, deixa que vocês colocam depois. Se vocês buscarem na internet o nome de cada um deles, vocês vão ver que esse ser vivo aqui com esse aqui, eles se assemelham muito mais. Tá? Senão vai levar muito tempo. Agora, explique como você chegou a essa conclusão. O que a gente tem que colocar aí? Como que nós chegamos a essa conclusão? O que nós analisamos? Isso aí. Mas o que eles têm em comum? Lembra de colocar. O mesmo gênero. Tem que colocar, tá? Nós analisamos o gênero. Eles apresentam o mesmo gênero. Mesma espécie, cara, eles teriam que ser o mesmo indivíduo, o mesmo ser vivo. Por exemplo, eu e você somos da mesma espécie, Homo sapiens, tá? Mas nós temos grau de parentesco com outros gêneros, com outros homos, ok? Vamos para a questão 12, então? Isso, é um tipo de gavião. O 1 e o 2 são gaviões mais assemelhados. Questão 12, coloca a sequência que vocês colocaram para mim aí. Tem erro aí, Caio. Vamos juntos, então. Eu tô achando que vocês não se dedicaram muito para fazer esse dever, não, hein? Ó, para marcar V ou F. Indivíduos da mesma espécie podem pertencer a gêneros diferentes? Pode. Se eles são da mesma espécie, eles podem ser de gêneros diferentes? V ou F? Presta atenção, Júlio. Indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, eu e você, a gente pode ser de gênero diferente? Gênero, turma, não estou falando masculino e feminino, não, hein? Estou falando gênero na classificação científica. Então, por exemplo, Homo sapiens. Eu sou Homo sapiens, o Davi é Homo sapiens, o Caio, a Julie, ou seja, todos nós fazemos parte do mesmo gênero, Homo, tá? Se aplica a nossa espécie, sim. Não estou falando de feminino e masculino. Eu estou falando de gênero, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que se assemelham, tá? Isso. Lembra que nós falamos lá dos felinos? Tem gatos que são do mesmo gênero, mas são de espécie diferente. Cachorros, né?
Na categoria taxonômica referente à família, utiliza-se o mesmo nome que cada pessoa tem no seu sobrenome. Não é esse tipo de família que nós estamos falando. Estamos falando de família taxonômica, tá? Sapos, rãs e pererecas pertencem à mesma classe, portanto, pertencem necessariamente ao mesmo filho e ao mesmo reino. Sim, né? Porque a classe ela é mais específica do que o filho e o reino. Então, se eles são da mesma classe, se eles são da mesma classe, dá uma olhadinha nesse esquema aqui. Se eles são da mesma classe, eles têm que ser da mesma ordem, da mesma família, do mesmo. Oh, peraí, desculpa. Se eles são da mesma classe, eles têm que ser do mesmo filho e do mesmo reino. Porque aqui é o grau de maior abrangência, lembra disso? Critérios anatômicos, fisiológicos, bioquímicos, embriológicos e evolutivos são utilizados atualmente na classificação dos seres vivos. Sim, com certeza. O epíteto específico, juntamente com o nome do gênero, caracteriza o nome da espécie do ser vivo. Os dois nomes juntos, o segundo nome com o primeiro, significa o nome da espécie, certo? Todos os seres humanos pertencem à espécie Homo sapiens. Isso significa que todos nós pertencemos à mesma família. Sim, não é isso? Se a gente é da mesma espécie, automaticamente somos da mesma família. Considerando as categorias hierárquicas, as espécies que pertencem a uma mesma ordem também pertencem à mesma classe. Também. Isso é confuso mesmo, a gente é só lembrar dessa classificação daquela palavra que eu coloquei para vocês. O reficlofages. Lembra disso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Questão 13. Qual foi o somatório das verdadeiras que vocês colocaram? Quais que estão corretas aí? Boa, Julie. Não, Caio. E o que aconteceu com o Caio hoje, gente? Boa, Maria. Então é 17. O que está certo é o primeiro e o 16. Dá uma olhadinha, Caio, para ver se você tem alguma dúvida. É a turma também. Se tiverem dúvida aí, vocês me chamam. Gente, hoje está tão baixo, né? Só 41 pessoas online. Gente, eu tô achando estranho isso. Tô achando que esse pessoal perdeu a hora, Vivian. Pois é, estranho, né? Julie perguntou aqui, ó. Tá aqui, Julie. Tá dando para ver aí? Agora, né, a página 24, nós vamos falar sobre o reino Monera. Vamos para a cruzadinha, então. Número 1 da cruzadinha, vocês colocaram o quê? Colocando para mim aí. Boa! Procariontes ou procariótica? Aqui, na verdade, ô Caio, a gente tem que colocar procariótica, porque é o tipo de célula. Procarionte é o tipo de ser vivo que tem células procarióticas, tá? Dois. Multicelulares. 3. Vírus. 4. Eucariótica. 5. Unicelulares. 6.
cianobactérias e 7, tuberculose. Muito bem. Confere aí para quem não tinha conseguido fazer. E já pode me passar a resposta da 15. Qual que vocês colocaram? Não, Julie. Olha direitinho. Também não, Caio. Confere aí. Quais doenças supracitadas são causadas por bactérias? Não, Maria. Procura na internet e bota o nome de cada uma delas para vocês verem. Não tem problema demorar. O importante é fazer. Isso aí, Caio. Quais são elas, Caio? Você pesquisou? Quero que vocês pesquisem. Estou esperando. Malária, dengue, cólera, leishmaniose, leptospirose e hantavirose. Não. Não, Raquel. Mas nós vimos que qual é a malária? Lembra lá no reino protista? O que eles estão falando aqui? Dengue é vírus. Procura aí. Estou esperando. Malária você já sabe qual é. Ó, na apostila de vocês, deixa eu ver se tem falando. Qual são? Malária, dengue, leptospirose, leishmaniose, isso. E leptospirose. Procura leptospirose. Para ver se é. Isso, Raquel. Então é o quê? Leptospirose, mas quem? Não, é a letra B. São duas doenças. É leptospirose mais qual?
e cólera. Grifa aí para mim, por gentileza. Vamos seguir em frente, então. Ó, questão 16. Sobre os indivíduos do reino protista, responda as questões a seguir. Quais são os principais representantes do reino protista, turma? Algas e protozoários, não é isso? De acordo com o número de células, como que eles podem ser classificados? Uni- ou multicelulares. Muito bem. Suas células são eucarióticas ou procarióticas? Eucarióticas. Qual é o único reino que tem células procarióticas mesmo? Vê se vocês lembram. O único que tem procarióticas. Reino Monera, isso aí. Em relação à obtenção de energia, como são classificadas as algas fotossintetizantes? São autótrofas. Cite 3 doenças causadas por protozoários. Doença de Chagas, malária, toxoplasmose. Isso, tem amebíase também. Questão 17, vocês marcaram qual letrinha? Letra C, muito bem. Então, fácil essa, né? A questão 18, uma questão discursiva da UFES. Olha só, hein? Explique por que se utiliza amostra de sangue no diagnóstico de malária. Por que a gente tem que fazer um exame de sangue? O que a gente tem que olhar no sangue? O que acontece com as hemácias lá na malária? Para ver se tem plasmódio, muito bem, e também se tem hemácias sendo destruídas, se está acontecendo hemólise, lembra disso? Que quando ocorre hemólise são os picos de febre da doença? Então, ó, essas amostras de sangue, porque o agente causador da malária se desenvolve no interior das hemácias do sangue, destruindo-as. Então, vai ter hemólise. Identifique qual é o agente etiológico da malária e a que reino ele pertence. Agente etiológico é o agente causador da doença. Plasmódio, e qual reino ele pertence? Reino, mas qual é o nome do reino? Protista. Muito bem. Explique por que em áreas tropicais úmidas registra-se maior incidência de casos de malária. E aí? Não, mosquito, ele é o agente transmissor, Raquel, causador etiológico, tá? Mosquito só transmite. Quem causa os sintomas é o plasmódio. E aí, por que, turma, aqui em florestas tropicais, por exemplo, em ambientes mais úmidos, a gente tem mais casos de malária? Aí tem a ver com agente transmissor. Exatamente. Muito bem, Júlio. Então, ó, esse inseto, né, que é o agente transmissor da malária, ele depende de temperaturas ambientais mais elevadas e da presença de água parada para desenvolver as suas larvas, tá? Então, ambientes com floresta tropical é um ambiente extremamente favorável. Então, com o aumento das áreas urbanas e com a redução das áreas de hábitat do mosquito, acabou aproximando mais a população, né, elevando os casos de pessoas afetadas. Se a gente destrói o ambiente natural desses seres vivos, eles não vão ficar só dentro da mata, né? Aí que está o perigo, tá? Mas não é uma doença típica da cidade.
É mais comum, tá? Uma doença mais comum em florestas tropicais. Na Amazônia, por exemplo, tem bastante caso de malária. Questão 19 fala sobre a doença de Chagas. Não é isso? Que diz assim: indique o agente causador da doença de Chagas e o seu vetor, descritos pelos pesquisadores em 1908 e 1909, explica a forma de transmissão dessa doença para humanos descritas por Chagas. Isso aí vocês, acredito eu que vocês entenderam direitinho, vocês guardaram lá como é que ocorre essa transmissão, né? Então é o barbeiro, que não é um mosquito, é um besourinho, que pica geralmente a região da face da pessoa. Quando ele pica, ele defeca e nas fezes dele tá lá os ovos do protozoário. Quando a pessoa coça, lembra disso tudo? Aumenta o orifício e ocorre a contaminação. Depois, explique como o consumo do açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose. Como seria possível impedir essa via de transmissão ao consumir esses alimentos? Bem, aquilo que eu falei, né, turma? Não é comum, não é uma forma comum de transmissão. Mas pode acontecer? Pode. Isso aconteceu porque o açaí estava contaminado lá com as fezes do vetor. Ou também, às vezes, o próprio, na hora de triturar o alimento, tinha inseto, tá? O que a gente tem que fazer, né? Consumir alimentos, né, de locais seguros, que a gente tenha noção, né, de higiene, tá? Então, lavar muito bem, tomar muito cuidado na hora de processar esse alimento. Não é, por exemplo, um caso comum de transmissão, não. Ah, eu tomo açaí aqui na cidade, eu nunca vi nenhum caso de uma pessoa que tomou açaí e se contaminou com doença de Chagas, porque realmente não é comum, tá? Questão 20, falso verdadeiro, vocês colocaram o quê? Isso aí, Caio, acertou, hein? Arrasou. Boa, Julie. Não, Tchellen, pode ficar despreocupada. Não é assim também não, porque isso aí são casos bem isolados de açaí, que acontece geralmente no Pará, em locais que não tem muita higiene, né? Já aconteceu com caldo de cana, por exemplo, né? Na hora de processar a cana. Aí tinha fezes do barbeiro, as pessoas se contaminaram. Não precisa deixar de tomar açaí. Também ama açaí. Nossa, um vício. Então, a sequência correta é VVFVFF. Reino Fungi, fizeram do Reino Fungi? Ou não? Fizeram? Bota para mim então aí, questão 21. Qual letrinha vocês colocaram? C, muito bem. Vinte e dois. B de bola. Boa. Tranquilo essas duas, né? Ou alguma dúvida? Se tiver, a gente volta nelas. Questão 23, então. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que em conjunto formam um micélio. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula animal.
e outra que diferencia a célula de um fungo de uma célula vegetal. E aí? Fungo de animal. O que tem lá na parede celular do fungo? O fungo tem parede celular, animal não tem, né? E a diferença de fungo para planta é que no fungo ele tem quitina na parede celular. E as plantas não apresentam geralmente celulose, tá? Outro tipo de... Outra coisa também que os fungos, eles não apresentam cloroplastos, que realizam fotossíntese, né? Então, eles são heterótrofos. Tem essa diferença também. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como ferrugem do cafeeiro e necrose do amendoim, e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. E aí? Na natureza, tudo tem o lado bom, né, e o ruim. São importantes decompositores, desempenham um papel fundamental de reciclar a matéria orgânica. Excelente, Julie. Mas o quê? É muito usado na indústria farmacêutica, alimentícia. Muito bem. Realizam relações de mutualismo com algumas plantas, né? Servem para indústrias. Se a gente parar para analisar, assim como bactérias, muito mais benefícios do que malefícios. Não é isso? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um combinado com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vírus eu vou segurar, porque eu quero falar de vírus com mais calma, principalmente por causa desse Covid-19 aí, né? Que veio perturbar nossa mente. Eu vou colocar o gabarito, então, da apostila, das questões da apostila. Vocês vão fazer essa semana as questões da apostila, tá? Até fungo. E semana que vem eu posto para vocês, tá? Eu vou deixar liberado semana que vem para vocês estarem fazendo a correção. Aproveita essa semana, vocês fazem. Aí semana que vem vocês ficam à vontade para corrigir, tá? E qualquer dúvida vocês me chamam lá no portal. Certo? Gostaram dessa matéria, né? A próxima apostila tá massa também, vocês vão se amarrar. Então, vou encerrar aqui, tá? Beijo, tchau, tchau. Bom final de semana, aproveitem o feriado, tá? Divirtam-se.